sei deixar saudade. E o meu olhar tem se voltado porque essa missão que nós temos de lidarmos todos os dias com casa, com família, com lar, ela nos leva a entender que nós não estávamos prontos para isso ao longo da vida. Eu não sei se para você, as coisas que você vive na sua relação de família e de casa, elas soam ao seu ouvido e ao seu coração como vem ao meu. Porque para mim parece que tudo é novo. E para mim parece que eu estou sendo convidado todo dia a aprender alguma coisa. E para mim é sempre uma surpresa. Porque de repente eu acabo aprendendo coisas nessa minha relação com os meus filhos, que eu, ao longo de uma vida, fazendo uma viagem ao longo dessa trajetória que já vem aí de alguns anos servindo a Deus, estando junto de homens e mulheres inspirados e homens que têm uma grande expressão a nível nacional, eu não aprendi. Por quê? Porque Deus reservou aquele ambiente da casa. Deus reservou aquele ambiente da família. Deus reservou aquele ambiente do lar, para fazer daquele ambiente um lugar do maior aprendizado da sua vida. Mas este lugar do seu aprendizado não é um lugar onde você extrai lições dele sem encarar, sem enfrentar, sem ter desafios diante de você. E é incrível. Nós estamos olhando para o capítulo 22 do Gênesis. A figura que aparece aqui é a figura de um pai. Um pai que também é marido. Porque ele está aqui convivendo ainda toda a alegria e claro, um capítulo depois, ele vai ver Sara morrer, ou Sara partir para o Senhor. Mas antes que Sara vá embora e Deus a recolha e a leve, ele ainda aqui é pai, ele ainda aqui é marido. E sendo pai e marido, ele provavelmente poderia dar testemunho de que ele não estava aqui aberto para qualquer que fosse ser acrescentado à sua vida, experiência ou desafio. Por que eu digo isso? Porque ele é um homem que não está fazendo aqui uma caminhada que ele começou antes de ontem com Deus. Ele é alguém que tem uma caminhada e uma trajetória que vem desde o capítulo 12 do Gênesis. E essa caminhada desde o capítulo 12 custa a ele alguns anos da sua vida. E nesses anos da sua vida, em que ele vem caminhando e transitando com Deus, ele vem aqui revelando-se como alguém que aprendeu e aprendeu muitas lições. Até porque seria impossível caminhar com Deus o tempo que ele caminha e não sair dessa relação mais amadurecido, com a visão mais ampla, com o coração quente, fervendo e marcado pela presença de Deus. Ele é alguém que está aqui dizendo, ele é alguém que está sendo aqui convidado para uma nova experiência. Todavia ele poderia dizer: eu já aprendi o suficiente, aprendi a ser o homem da casa, aprendi a suprir a casa, aprendi a ser uma voz para a inquietude do coração da mulher quando esta está agitada. Aprendi a me abrir para ouvir e respeitar a opinião dela e considerar a opinião dela como algo que pode estar me dando norte ou ser voz de Deus para mim. Ele pode dizer: eu aprendi a ser aquele que na minha relação como empreendedor que sou, consigo honrar aqueles que trabalham comigo. Eu aprendi a respeitar o direito dos outros que convivem comigo e eles me dão em troca uma manifestação de amor e de carinho, de fidelidade e de lealdade que me surpreende. Eu aprendi nesse caminho a me relacionar e me tornar um homem aceitável, mas não só aceitável do ponto de vista daquele que é suportável ou suportado por alguém. Mas eu passei a ser alguém que me tornei aceitável nas minhas relações, porque eu aprendi a semear e a semente que eu plantei trouxe na minha direção o amor das pessoas. Abraão poderia dizer tudo isto, porque ele é alguém que tem uma casa aqui, ouça bem, estável,
E aí você diz, pastor, mas nessa relação de família, Abraão vive, no mínimo, no capítulo 16 e no capítulo 21, dois grandes problemas. Problemas entre as mulheres que estão na casa e problema entre os meninos, sim. Mas isso não desestabiliza a casa, muito pelo contrário. Faz com que a casa comece a ser direcionada para o plano e para o propósito de Deus, sem que nada daquilo que Deus estabeleceu caia por terra uma vírgula. Então ele é alguém que tem uma trajetória longa. Quando Deus veio chamar Abraão, Deus disse para ele, olha, a expressão que eu vou usar com você é essa, lerá. Sai para ti mesmo. Eu estou te chamando para sair do meio da tua parentela, da tua terra, do lugar onde você está, para que você abrace o que eu tenho como plano e como propósito para você. Você quer? Ele diz, eu aceito. Então Deus diz, você não está saindo para mim, Abraão. Você está saindo para você mesmo. Eu estou te dando destino e te direcionando para um tempo onde você vai olhar no espelho e você vai sentir orgulho do homem que é. Porque eu vou acrescentar ao seu destino e à sua caminhada maturidade, experiência, fé, vida, graça, e eu vou me revelar para você. A nossa relação será uma relação tão profunda que você vai ficar conhecido na terra como amigo de Deus. A nossa intimidade será tão grande que lá em Isaías, no capítulo 51, se não me falha a memória, verso 2, Isaías diz assim, sendo Abraão sozinho, Deus fala, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O que é que Deus estava deixando claro? Uma vez que ele aceitou o meu plano e a minha proposta, eu não o deixei no mesmo lugar. Eu acrescentei, eu vim ajudando, eu vim levantando, eu vim favorecendo, eu vim cuidando. Detalhe, o Deus que vem cuidando de Abraão até aqui, poderia olhar nesse capítulo 22 e dizer, para que eu vou provar Abraão? Porque o capítulo 22, verso 1, começa dizendo que Deus está provando Abraão. E para que essa prova? Se ele é um homem que já vem vivendo essa vida espiritual que eu sei, que qualquer um dos que estão aqui gostariam de viver. Porque se eu perguntasse aqui a você como irmã, a você como irmão, a você como crente em Jesus, se você queria ser reconhecido nesta terra como amigo de Deus, é claro que você diria, eu quero, pastor. Se eu dissesse que você quer ser alguém a quem Deus agrega maturidade, experiência, e o que sai de você passa a ser conhecido como uma geração abençoada, você diria, é claro que eu quero. Se eu dissesse para você, você quer ser um homem que onde coloca os pés e as mãos, como Abraão colocava, a bênção de Deus está revelada e derramada ali, você diria, é claro que eu quero. Abraão já viveu tudo isto. E Deus considera que a matéria ou o curso de Abraão ainda está incompleto. É como se Deus olhasse para Abraão e dissesse, meu filho, você já aprendeu tanta coisa que você já pode abrir o peito de alguém como médico. Todavia, o que você aprendeu ainda não é o suficiente para você trabalhar com o homem como um todo. Nem com a sua casa, nem com aqueles que você convive. E ele diria, mas a minha casa está estável, ela tem ouro, ela tem prata, eu tenho empregados, tenho servos. Sara não vive lavando prata, a casa lá é toda organizada porque tem gente que trabalha para cuidar da casa. Muito pelo contrário, ela está lá cuidando da beleza dela. Ela tem toda semana o direito a ter acesso ao salão, e ela cuida da unha, cuida do cabelo, ela está bem, está vivendo tudo o que um homem poderia e gostaria de oferecer a uma mulher, está vivendo. Só que neste período todo, em que Deus olha para Abraão nessa estabilidade, Deus percebe três coisas no coração de Abraão, que ele precisa colocar aqui em prova, e para que se manifeste, uma vez que se manifeste isso, escute bem isso, Deus possa fazer com que Abraão se eternize geracionalmente falando. Porque ele não está subindo um monte só, ele está subindo com o filho. O filho que ele está subindo este monte não é qualquer um, é o filho da promessa, é o Isaac.
Este Isaac é de quem Deus vai tirar duas figuras, uma chamada Esaú para ser príncipe e para gerar príncipe. Do outro vem Jacó, do outro lado vem Jacó, e de Jacó Deus vai gerar as tribos. Dessas tribos Deus vai dar uma olhada e dizer: eu vou levantar gente como José, eu vou levantar Judá. De Judá eu vou tirar Davi, até chegar no Messias vai dar um tempo, mas eu chego lá. Você entende a mente de Deus? Não. Mas você consegue assimilar que Deus estava tratando nesses dias com Abraão, pensando em futuro? Claro que sim. Por quê? Porque o próprio Deus que o chama, ele diz a Abraão assim: Abraão, eu te dei e eu estou te dando aquilo que você precisa, olha para cá, para fazer toda uma caminhada, toda uma trajetória. Obrigado. Olhe bem para cá. Eu estou lhe dando tudo que você precisa para você fazer toda uma trajetória, onde você vai ascender nessa história. Eu vou te colocar aqui, você vai subir degraus na sua chamada. Só que essa chamada que eu estou colocando diante de você é para que você seja, primeiro, um homem para o território que você está e onde você pisar. Onde você chegar, a terra, o lugar será abençoado. Diga amém por isso. Segundo, eu quero que você seja um homem para a sua casa. E quando você caminhar, você vai perceber que aquilo que você estende a mão, ministra, compartilha, fala, eu decido endossar e decido confirmar. Eu vou liberar uma bênção aonde você abrir a boca, aonde você colocar os pés, aonde você colocar as mãos. Eu farei do lugar, mas não só o lugar, a tua casa ser próspera, abençoada e frutífera. Terceiro, chega lá. Terceiro, eu quero que você seja uma bênção, mas agora não é para o bairro, agora não é apenas para casa, agora não é apenas para o território que você está pisando. Eu vou tirar a dimensão da bênção que eu estou lhe dando para o bairro, do bairro para a cidade, da cidade para o estado, do estado para a nação. Alguém está recebendo. E da nação, eu vou espalhar isso pelas nações até chegar no Ibura, no barro. E alguém está pegando. A dimensão era muito mais alta. É por isso que Deus não pode deixar Abraão passar sem viver isto aqui. Então Deus olha para ele e diz: eu quero te acrescentar na medida que você caminha. Você está aberto para eu te acrescentar? Ele diz: o que é que o Senhor quer acrescentar? Ele diz: eu quero acrescentar terra. O que é que o Senhor quer acrescentar? Eu quero acrescentar autoridade às palavras da sua boca, porque você vai ser reconhecido nesta terra como profeta, Abraão. Sua vida, Abraão, nessa trajetória sua, uma unção tão poderosa, que aquilo que eu farei fluir de você, não para na sua casa, vai alcançar as nações desta terra, Abraão. Deus olha para ele, e eu penso que ele deve ter dito para Deus: e o que é que eu preciso para viver isso? Porque Abraão faz algumas perguntas. E no capítulo 15 do livro do Gênesis, verso 8, uma das perguntas que Abraão faz é essa: como eu saberei que poderei herdar esta terra, Deus? Deus diz para ele: eu vou te explicar. Primeiro, a cada caminho que você fizer, e a cada vitória que eu lhe der, erga um altar para mim em todo lugar por onde você passar. Segundo, mova-se independente do contexto, se é de guerra, como aparece no capítulo 14, ou não, confiando no que eu lhe disse, porque você não depende do que vê, mas depende do que carrega da minha palavra sobre a sua vida. Você vai dar glória a Deus comigo hoje. Terceiro, eu estou querendo que você, Abraão, se mova para o caminho que eu estou lhe mandando ir.
considerando que este caminho vai lhe apresentar desafios. E eu quero que você viva esses desafios sem questionamento. Por que, Deus? Porque é este caminho que você está fazendo, sem questionamento, que vai resultar em uma grande história. E deixe-me dizer, para o Jefferson no futuro pregar sobre a sua história, Abraão, eu quero que você viva cada desafio sem questionar. Olha para mim. Mas eu posso fazer umas perguntas. Ele disse: perguntar, você pode. O que você não pode é desconfiar da minha fidelidade. Porque se eu estou te chamando com a tua casa, eu sou poderoso para levá-la onde eu disse que vou levar. Levante essa mão de glória a Deus, que eu estou profetizando. Eu posso levar a tua família longe. Eu posso mover a tua família e vou movê-la para coisas grandes. Agora ande sem duvidar do que eu estou dizendo. Estamos em acordo, Abraão. Ele assina o contrato e diz: está tudo certo, Deus. E ele começa a caminhada dele. Ele vive desafios sem questionar. Inclusive esse do capítulo 22. Ele caminha, se abrindo para Deus acrescentar, mas ciente de que ele não vai ter problema nenhum. Nas guerras, nos enfrentamentos, nas dificuldades, nos embates e nas batalhas, porque Deus é com ele. E se você pegar o livro do Gênesis, capítulo 12, e ler, como eu li mais de 200 vezes, até o capítulo de número 25, quando Abraão vai morrer, você vai perceber que esses dois pontos na vida de Abraão estiveram de pé. Abraão se moveu em fé. Abraão não duvidou. Abraão não desconfiou. Abraão não desacreditou. Todavia, Deus foi concedendo a Abraão vitórias no caminho. E as vitórias que Deus foi concedendo a Abraão no caminho, Deus teve uma preocupação de acompanhar os passos de Abraão. E perceba, desde que Deus lhe chamou e disse para ele: eu te farei uma bênção para as nações, o capítulo 12 do livro do Gênesis começa, saca a trajetória de Abraão, dizendo assim: e levantou Abraão um altar. E aí você percebe, capítulo 12, verso 7, Abraão levanta o altar. Capítulo 13, verso 8, Abraão levanta o altar. Por quê? Porque Deus está lhe dando vitórias, e para cada vitória que Deus está lhe dando, ele ergue um altar. Capítulo de número 14, quando ele vai dar o dízimo a Melquisedeque, ou os despojos daquilo que ele conquistou em guerra, ele levanta um altar, porque ele está levantando o altar na medida que oferta. E ele vive essa vida, levanta o altar e age, levanta o altar e age, levanta o altar e age. No capítulo de número 15, por exemplo, ele levanta o altar. No capítulo de número 16, mesmo com aquele problema com Agar, ele levanta o altar. O capítulo 17, aí você diz: pastor, mas olhando para esses capítulos, a palavra altar não aparece em todos eles, mas todas as ações de Abraão, olhando para cima, falando com Deus, ouvindo Deus, ou Deus aparecendo, ou Deus se revelando, é porque ali há um altar que ele está erguendo. No capítulo 18, por exemplo, ele levanta um altar. No capítulo de número 19, quando Deus vem destruir Sodoma e Gomorra, ele levanta um altar. No capítulo 20, quando ele está junto de Abimeleque, ele levanta um altar. O capítulo de número 21, até para Agar sair, ele levanta um altar e ora. Só que quando esse capítulo 21, ele está se erguendo com este altar para Agar sair, Abraão, aqui neste intervalo, antes que ela saísse, antes que o problema ganhasse gravidade, ele comete um simples, mas um simples erro. E qual foi o erro de Abraão, pastor Jefferson? Ele se distraiu. Se distraiu com o quê? Com aquilo que todo crente se distrai. Com as vitórias de Deus. É um indivíduo que particularmente nunca teve direito a ter uma televisão daquelas de 6 mil, 4 mil, 5 mil. E aí Deus diz: vou te abençoar. Glória a Deus, aleluia. E ele gostou tanto da televisão que ele ali começou a ver o futebol dele. É legal.
E ele disse, não, mas não quero ver só futebol, eu tenho que assistir uns filmes antigos. E é legal. Só que na medida que Deus foi abençoando com essa televisão, ele não parou no futebol, ele não parou nos filmes. Ele deu uma olhada e disse, eu preciso, sabe, pegar uma série dessas aí que tem mais de 100 capítulos para assistir. Só que nesse período que ele foi vivendo esse momento com as séries, que não tem problema nenhum de você assistir, ele se distraiu tanto que ele deixou de priorizar o que tinha que priorizar, que era o altar. Como ele deixa de priorizar, Deus dá uma olhada para ele e diz, não acredito. Desde o capítulo 12 até o capítulo de número 20, erguendo o altar. Será que eu vou precisar criar uma confusão agora? Ou permitir uma guerra para você lembrar do altar? Por quê? Porque na medida que a gente se distrai, a gente fica tão apegado àquilo que nos leva a estarmos distraídos, que a gente esquece da palavra, que a gente esquece da oração, que a gente esquece da comunhão e do relacionamento com Deus. Nós passamos a esquecer muitas coisas que são prioridades. E quando isso acontece, lá na estrutura onde Deus disse, eu quero acrescentar honra, eu quero acrescentar autoridade, alguma coisa começa a balançar, alguma coisa começa a ser abalada. Pastor, como é que o senhor diz que Abraão não levantou o altar? Não sou eu que digo, é Moisés que registrou isso aqui. O capítulo 21 do livro do Gênesis, verso de número 8, a Bíblia diz que no nascimento do Isaac era a maior vitória da vida de Abraão. Ele dá uma olhada e diz, Deus, muito obrigado, e cala a boca. E sabe o que ele vai fazer? Vocês estão comigo aí? Diga amém. Amém. Então olha para cá. Sabe o que ele vai fazer? Simplesmente, olha bem para cá, simplesmente, ele vai fazer um banquete. E quando ele ergue esse banquete lá, está todo mundo tomando suco de cupuaçu, vitamina de abacate, suco de laranja, comendo lasanha de frango, mistério. Foi um banquete grande. Eu estou falando do homem que era dono do metro quadrado mais caro da época. Se a gente fosse colocar Abraão hoje aqui, ali no Espinheiro tem uns apartamentos ali, lá na cobertura, bem baratinho. Abraão era dono de uns 20 daquele. Fora outras coisas que ele tinha. Você dá para entender a dimensão da coisa? Era tão abençoado e tão favorecido que nessa dimensão que ele está vivendo, você olha para o texto e percebe que ele faz o banquete. O banquete está bom. Tem gente dizendo, tem mais churrasco aí? Abraão diz, tem. Glória a Deus, Deus me deu um filho. Tem gente olhando para ele dizendo assim, ô Abraão, ainda tem suco de uva ou vinho aí? Ele diz, tem. E a festa está rolando. Como Abraão faz esse banquete, Deus dá uma olhada. Pastora, Deus vem na festa. Anda na festa de Abraão e diz, cadê meu altar? Cadê meu altar? Cadê meu altar? Ei, Abraão, eu quero você sorrindo, viu, Abraão? Sim, mas cadê meu altar? Abraão, eu quero você feliz com a sua casa, tá certo? Certo, Deus! Mas cadê meu altar, meu filho? Abraão, eu quero você se alegrando com seus filhos e com o sucesso e o desenvolvimento dele em todas as áreas da sua vida. Sim, Deus! Mas cadê meu altar, Abraão? Deus andou na festa, viu churrasco, viu tudo. Mas Deus percebeu que o altar não estava lá. Como o altar não está erguido, não precisaria a gente sair da casa. Mas a casa vai se dividir. É problema de menino, problema entre as mulheres da casa. Gente sai da casa para ir para um deserto. Abraão vai ter que se virar, orando a Deus para que Deus guarde o menino que foi colocado para fora, porque como um pai responsável, ele queria cuidar. Mas ele percebe que o ambiente da casa se transforma em um ambiente de batalha, um ambiente de guerra, em um ambiente sem paz. E escute, eu estou falando do homem que poderia dizer, eu tenho uma casa estável. Só que ele começa a perceber aquela casa estável se tornar instável, porque ele se distrai com aquilo que não podia se distrair.
Porque Deus não tinha problema nenhum com a festa. Deus não tinha problema nenhum com a formatura de 15 anos. Deus não tinha problema nenhum com a festa da faculdade. O problema de Deus é que no lugar da festa, Deus olhava e dizia: quem deu a vitória? Foi o Senhor? Foi! Então cadê o meu altar? Há muita gente que lamentavelmente está perdendo a estabilidade que Deus, Ele decidiu, sabe, oferecer, compartilhar e fazer dela uma realidade na sua estrutura de casamento, na sua estrutura de família, porque lamentavelmente foi levantando um banquete. É banquete com amigo, por isso não vem para a igreja. É dia de almoço no domingo, por isso não tem prazer em caminhar e buscar, porque não pode deixar ninguém por Deus. Até porque, afinal de contas, agora já está vivendo o tempo em que a porta abriu, agora está vivendo o tempo em que o milagre aconteceu, em que as coisas de Deus, elas começaram a fluir, e Deus prefere muitas vezes olhar para você e dizer: meu filho, eu quero você se alegrando, mas eu quero muito que você acorde de manhã e diga: o altar de Deus está de pé. Você vai almoçar à tarde e diga: o altar de Deus está de pé. Você saia de casa para o culto à noite dizendo: o altar de Deus está de pé. Eu quero declarar que a sua casa não vai entrar em guerra. Eu gostei do amém que alguém disse. Eu vou profetizar mais uma vez. Eu quero declarar que a sua casa não entrará em guerra. Eu quero declarar que aquele ambiente será um ambiente de paz e de alegria, de união e de comunhão. Você dá glória a Deus por essa palavra. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque a partir de hoje nada vai tirar aquele tempo que é de Deus na sua vida. A partir de hoje, ergue o altar de manhã, ergue o altar de tarde e diga para Deus: pode me dar a vitória que for, o Senhor é a minha prioridade. Aqui está o meu altar, eu vou glorificar o teu nome. Abra as portas, multiplica a minha vida espiritual, multiplica a minha vida financeira, abençoe o meu relacionamento, mas saiba, aqui o Senhor é primeiro lugar. O teu altar está de pé. Deus está querendo o altar. Segure a mão de alguém do seu lado e me ajude a pregar neste momento. Diga para essa pessoa: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Diga assim: a palavra é esta. Diga: o altar não pode sair daquela casa. Diga: tem que estar de pé. Diga nas suas orações. Diga a Ele nos seus dias de jejum, de consagração, de louvor a Deus. Diga: erga o altar. Ore para Deus abrir a porta, mas não deixe de erguer o altar. Clame para que Deus tenha misericórdia e livre alguém, mas não deixe de lado o altar. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem pode levantar as mãos por um minuto? Porque eu estou percebendo que uma nuvem de glória acabou de entrar neste ambiente. Quem estiver ligado aí pode dar glória a Deus por essa palavra. Faça isso por 3 minutos e não pare de adorar. Quando eu me volto musical, abra a boca. Porque enquanto você adora, Deus está dizendo: aonde há um altar haverá livramento, aonde há um altar haverá paz, aonde há um altar haverá alegria, aonde
profetizar. Onde há altar não tem por que ter medo de nada. Abraão, cheio de fé. Abraão, homem que vem caminhando sem questionar as lutas, se distrai. Em vez de levantar o altar, ergue o banquete. Deus olha para ele e diz: desfrute da sua festa hoje. E como a festa daqueles dias, principalmente porque o menino desmamou, não era de um dia, Deus disse: curta a sua festa, coma seu churrasco. E aí Abraão, a picanha da boa, argentina, disse: está maravilhosa. Abraão comeu, encheu a barriga, todo mundo se satisfez. Capítulo de número 22, depois da festa, o capítulo 22, verso 1 começa dizendo assim: depois destas coisas. Que coisas? Aquelas que distraíram Abraão. O texto diz assim: veio a palavra do Senhor, ou a voz de Deus falando com Abraão e dizendo: Abraão, diga a Deus, como é que está a casa? Oh Deus, só festa. Como é que está o coração de Sara com o menino? Só alegria. E o meu altar? Aí ele engaja. O quê? Deus olha para ele e diz assim: faz o seguinte, pega o teu filho, o teu único filho. Abraão, eu não estou falando do Ismael, tá? Porque esse seria mais fácil você pegar para colocar lá em cima. Eu quero saber, por isso eu permiti você tirar ele de casa. Eu quero saber do Isaac, está por aí, ele está. Pegue ele. E agora já não é um menino, tem um tempo, é claro. Mas eu quero que você faça o seguinte: pegue ele. Leve para um monte que eu vou lhe mostrar. Porque eu quero saber se entre a sua realização e a minha realização eu ainda tenho espaço aí. Você aprendeu muitas lições. A única delas que eu vou lhe ensinar agora como lidar é como não ser vencido pela distração. E esta eu vou lhe dar pedindo a você aquilo que te ajudou a se distrair. Pegue seu filho e suba. Capítulo 22, verso 4 que a gente leu. A Bíblia diz que Abraão viu de longe a montanha. O texto é conhecido. Ele vai para lá. Deixa o jumento e os servos que foram com ele ali. Olha para o Isaac e diz: a gente precisa chegar lá em cima. Eu penso que o Isaac deve ter se alegrado. Por quê? Porque todo mundo numa família sonha com topo, com lugar alto. Só que a liberação de Deus no lugar alto depende do que a gente vai entregar. Então Deus olha e diz: eu vou deixar só Abraão e Isaac falar. Eu estou falando de uma caminhada que daqui para frente Deus não fala mais nada. Quando ele chega lá, ele entende, é ali. E a partir daí não precisou de mais nada. A única coisa que ele precisou fazer, e eu já termino, era seguir na direção que Deus deu e subir um monte. Quando ele está subindo com Isaac, vem o que a gente leu. O Isaac olha e diz: isso está muito estranho. A gente tem fogo, tem lenha, tem cutelo. Mas eu vou fazer uma pergunta. Pai, oi. Eu não sei você,
O Brian lá em casa parece que de vez em quando é batizado no espírito do porquê. Porque você dá uma resposta, ele vai por quê? Mas e isso aqui? E mais isso? E eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, o dicionário esgotou e ele diz, mas eu tenho mais uma pergunta, posso fazer? Só que essas perguntas que são feitas no momento que a gente está tomando um suco de laranja é maravilhoso, comendo pizza. Para mim, as perguntas difíceis são aquelas que são feitas na hora do desafio. É quando eu tive que ir com ele para o médico, e ele com 3 anos, e eu percebi que ele estava mancando, e eu olhei e disse, ele deve ter levado uma pancada aqui, brincando. A gente leva, faz tudo que tem que fazer. E nessas horas as perguntas, elas são cruéis. Porque o médico particularmente me chama a minha esposa e diz, você podia chegar aqui na minha sala, pai, vem cá. Olha, você está vendo essa tela aqui? E essas, isso aqui é os ossos do Brian. O senhor está vendo essas coisas assim, bem pintadinhas aqui? Eu comigo, isso deve ser problema do computador. Ele disse, não é problema do computador não. Sabe que são os tumores que apareceram no corpo do seu filho. E eu não sei explicar porque entre 1 milhão de crianças no mundo, Papai do céu escolhe uma para viver isso aí. E eu olhar para aquilo e dizer, peraí, deixa cair a ficha aqui. Não, por favor, peraí. Eu parei, pastor. Eu disse, não, repete. Disse, entre 1 milhão de crianças, aparece uma que de repente carrega isso aqui. Eu vou dizer, está tomando conta do corpo do seu filho muito rápido. Eu não sei como é que você já ouviu algumas notícias, mas aquela, para mim que já prego a palavra, já há alguns anos, aquela ali, para mim que já tive a oportunidade de orar e ver Jesus fazer coisas grandiosas e milagres na vida das pessoas, aquela veio para mudar tudo aquilo que eu pregava. Porque eu parei, olhei para minha esposa e eu disse, o que é que eu digo a ela? Ela estava gelada, olhando para mim, como quem diz, como é que a gente entra aqui tentando entender uma coisa e sai daqui com uma bomba dessa nas mãos? A pergunta aqui não é por que Deus permitiu, é como é que a gente lida, é como é que a gente explica, é como é que a gente instrui, é como que a gente orienta. Porque de repente você passa a viver uma realidade de ter uma criança extremamente inteligente, mas que olha para você e vai querer perguntar o que é que eu tenho. E você pensar que a trajetória dele, porque segundo o médico vem a palavra, não tem cura para isso, que a gente mal sabe o que é. E aí você olha para essa coisa toda e você diz, Deus, me dá uma palavra, e parece que dos 31.173 versículos que tem na Bíblia, eu conheço eles, sumiram tudo. São perguntas que a gente vai fazendo na subida da vida. Porque enquanto ele estava passando por isso, eu estou no avião viajando para pregar no Rio, para pregar em São Paulo, ganhando mais de 22.000 vidas para Jesus, aconselhando pastores, orientando pai, filho, mãe, avô, mesmo com a idade que tem, que é 42 anos, e olhando para aquilo, eu digo, Deus, o que está acontecendo? E o Espírito de Deus dizendo, caminha na tua fé, anda com a esperança que eu plantei aí dentro, cuida do que é meu, porque da tua casa cuido eu. Vem palavras, mas como trabalhar isso?
Você saber que aquele que você está cuidando, ele não vai ter uma vida normal, a não ser que o Senhor venha intervir. Mas o Deus que fala, vem falando e vem dizendo. O que foi que o médico disse que aconteceria com ele com seus 5, 6 anos? Eu digo que foi isso aqui. Olhe para ele, está paralisado, meu filho. Não, ele está correndo, não está? Está, sou eu trabalhando na vida dele. Você está vendo esse desejo que ele está de tocar bateria? Ele realmente pegou uma lá e começou a bater e tocar. E eu disse, e Deus disse, sou eu trabalhando na vida dele. Fala de fé e de esperança, porque eu estou cuidando. Que o altar, porque eu estou trabalhando. Eu vim falar com o pai, com mãe, com gente que está aqui dizendo, pastor, eu não sei o que dizer. Eu não tenho resposta para isso ou para aquilo, mas escute. Você tem uma caminhada e tem uma história que é o suficiente para dizer à sua família que o Deus do céu, ainda que você não entenda tudo que ele faz, ele está no comando da sua casa e está trabalhando pela sua vida. Não desista de crer e não pare de crer, porque vai haver perguntas e essas perguntas elas vão paralisar aonde a graça de Deus ela foi liberada pelas palavras que saírem da tua boca. Quando Abraão ouviu Isaac questionar, em vez de abrir a boca para falar muito, Abraão olhou e disse, fica tranquilo. Aleluia. Eu não sou um homem sem caminho. Eu não sei quem vai pegar essa, mas pega essa para a tua vida e declara isso lá. Eu não sou um pai sem história. Eu vou dizer de novo, grita isso lá. Quando olhar para o armário, quando olhar para a geladeira, quando olhar para alguma coisa fora do lugar, diga, eu não sou um homem sem história. Quem me plantou nessa casa foi Deus. Quem me colocou como chefe dessa família, ou como pai aqui nessa casa, como marido foi Deus. Não vai faltar nada. Eu ainda tenho altar. Deus ainda cuida dos meus. Ele vai aparecer para fazer um milagre. Declara pela tua vez. Quem está entendendo que eu estou profetizando sobre a sua vida? Então pegue isto. Pare de ficar se sentindo acuado por causa de dívida, por causa da pressão psicológica que é feita todo dia por um sistema ou por coisas que vêm para te empurrar para o canto da parede. Para de se entregar à depressão e à angústia. Entra naquela casa hoje dizendo, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Escute só isso que eu termino. Mas quem está ouvindo a voz de Deus hoje, diga glória a Deus comigo. Eu também. Capítulo 15 do Gênesis, verso de número 8. Abraão diz, como eu saberei que irei tomar posse das promessas que tu tens para mim e para os meus? Deus disse, traga uma oferta ao meu altar. Coloque ela aí. Corte essa oferta. Pegue os pedaços. Coloque um pedaço aqui, outro aqui. Mais um aqui, outro aqui. Mais um aqui, outro aqui. Quando você chegar naquilo que eu chamo de o limite dos pedaços, você vai saber como é que você vai se apropriar do que eu tenho para a sua casa. Aí Abraão veio, pedaço aqui, outro aqui, pedaço aqui, outro aqui. E ele foi percebendo, quando ele olhava para trás, que ele foi formando um caminho cheio de pedaços. Pedaços de tudo aquilo que ele trouxe para o altar. E por que ele teve que cortar no altar? Porque no altar ninguém chega inteiro. Não há quem viva as coisas de Deus sem cortes. E por isso que o Deus do céu de repente faz como eu vi Deus do céu fazer, pastor. Eu estava pregando, fechei os olhos, eu tive uma visão de um varão de branco flutuando na igreja. Eu disse, Deus, isso só pode ser coisa da minha carne, que é isso aí. E fiquei por alguns minutos de olhos fechados. Senti uma mão bater aqui em mim. Quando eu senti essa mão bater em mim, eu me virei. Abri os olhos, tinha um senhor pulando, um homem pulando e gritando, dizendo, me dá o microfone. E eu disse, o que é que o senhor quer?
falei com ele aqui fora do microfone e ele disse para mim, eu preciso testemunhar. E eu disse, deixa eu falar com o pastor, porque eu sou visitante aqui. Aí eu olhei para o pastor e disse, pastor, posso dar o microfone? Eu disse, claro, pastor Gerson. Ele precisa testemunhar mesmo, porque eu sei a história desse homem. E ele pegou o microfone e ele disse, olha, o pastor falou aqui que tinha um varão de branco, um homem de branco, flutuando aqui na igreja. Pois bem, esse homem de branco que ele viu, Deus abriu os meus olhos para ver. Eu cheguei numa cadeira de roda. E esse homem de branco foi lá atrás e disse, levanta, porque chegou o dia de você levantar. Eu vi milagres. Só que é justamente por isso que Deus muitas vezes olha para a gente e deixa a gente lidar na casa, porque você joga o óleo e o milagre às vezes não acontece na dimensão que a gente espera. Mas eu estou falando com famílias e lares aqui. Olhe para mim. Se você tem altar, nesse altar você já viveu seus cortes, eu também vivo os meus. Neste altar você já deixou lágrimas, eu já tenho deixado muitas. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui. Se você tem altar, neste altar você tem um memorial de culto que vai falar nas horas que você mais precisar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acha que Abraão está dizendo Deus proverá aleatoriamente? Abraão está subindo para um culto. Qual é o propósito de Deus naquele culto? Que Abraão volte a erguer o altar. E quando ele chega lá em cima, ele vai erguer. Mas antes dele erguer o altar, ele tem que subir dizendo, Deus vai prover. Por quê? Porque a cada oferta que ele fez para Deus no capítulo 15, Deus nunca pediu um cordeiro a Abraão. Por quê, pastor? Porque o cordeiro quem dá é ele. Ele estava simplesmente dizendo, fala para Isaac, Abraão. Mas fala com fé, fala com coragem. Que toda oferta que eu pedi sua, eu nunca pedi aquilo que você não podia me dar. Por quê? Porque eu sabia que chegaria uma hora em que eu teria que provar você diante do seu filho e abençoá-lo geracionalmente a partir daqui. Mas para fazer isto, eu preciso saber se você crê que você tem uma história de culto comigo e que essa história de culto ela cuida das necessidades daquilo que aparentemente parece estar faltando. Abraão, o que é que o Isaac está querendo? Deus poderia dizer, Abraão diria, olha, tem lenha, tem fogo, tem cutelo. Mas ele disse que falta o cordeiro. Obrigado. Ele disse que falta o cordeiro. Disse, pois bem, Abraão, o que é que você respondeu para ele? Que o Senhor vai prover. Porque a minha parte de culto eu já fiz. Eu estou indo na direção do teu altar. Prover não é comigo, é com o Senhor. Olha para cá. Se deu o direito de não responder a tudo que as pessoas que você ama perguntam, com base naquilo que elas esperam que você responda, diga para elas, eu não estou no lugar de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você tem que carregar é a história de culto que você tem. Você tem que olhar para elas e dizer, olha, eu não sei, mas eu sei uma coisa, até aqui Deus não me faltou. Vai ter filho perguntando, pai, como é que vai ser? Vai ter gente perguntando a você, marido, como é que vai ser? Vai ter gente perguntando a você, esposa, como é que vai ser? Você tem que olhar para ela e dizer, eu não tenho resposta para tudo. Foi o que Raquel fez com Jacó. Raquel disse, Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Ele disse, eu não estou no lugar de Deus, mulher. Se ele fechou, é ele quem abre. Abra sua boca naquela casa e declare o que Deus quer que você declare. Diga para eles, eu tenho um culto que vem desde o capítulo 15 e é um culto de sacrifício, é um culto de lágrima, é um culto de altar. E até aqui Deus não deixou de aparecer nele, porque neste altar Deus fez uma aliança comigo. E se ele fez uma aliança comigo, eu digo para você
Deus quem pode. Fique com a mão levantada. Esta palavra é uma palavra de responsabilidade. Ela tem um peso muito grande esta noite aqui. Eu estou falando como pai a você que é pai. Eu estou falando como família a você que tem a sua família. E eu quero dizer, você não depende de A nem de B, você depende daquele que te viu no altar sacrificando. E ele está dizendo, se o altar está de pé, declara que ele vai prover, porque ele vai prover. Declara que ele vai abrir, porque ele sabe como abrir. Você pode não ter explicação para tudo, mas você tem uma história. Diga que Deus proverá naquela casa. Com a mão levantada, por favor, diga. Eu não sei qual o nome da pessoa que tem uma necessidade na sua casa e na sua família, mas com essa mão levantada, diga hoje, no mínimo isto: olha, minha casa, tu não vais passar necessidade este ano, porque o meu Deus cuida de ti e Ele vai prover o que é preciso. Diga, minha casa. Estou falando alguma coisa aí? Diga, minha casa. Tu ouves a voz de Deus na minha boca. Ele se revelará aí. Vai haver cura aí. Diga isso. Vai haver restauração aí. Vai haver restituição aí. Diga isso. Haverá milagre aí, minha casa. Diga bem alto, porque Deus proverá. Você crê no que eu estou falando esta noite a você? Você crê naquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração? Tu não vais ficar sem ver. Porque enquanto Abraão está subindo dizendo Deus proverá, lá em cima Deus já estava trabalhando. Eu não sei se você tem fé o suficiente para crer como eu creio esta noite, mas eu creio que nessa volta nossa agora para casa, Deus já está trabalhando em alguma coisa muito grande para beneficiar os nossos. Nós não passaremos vergonha com os nossos. Pastor, mas hoje ainda eu não alcancei isto nem aquilo. Descansa. Declara: eu sei de que altar eu venho. E eu posso ter me distraído um dia, dois, mas eu ainda amo meu Deus. E Ele vai prover na minha vida, porque Ele tem uma aliança com a minha casa. Ele tem promessas sobre a minha família. Você não vai passar vergonha, não. Feche seus olhos por um minuto, eu já estou terminando agora. Abra sua boca para adorar. Existem coisas que não estão ao alcance da visão humana, mas Deus já viu. E Ele está acelerando as coisas, porque o caminho dele é diferente do teu caminho, mas tem muito dos sonhos do teu coração que estão alinhados com os sonhos do coração dele. Ele marcou este dia para abraçar o teu coração aqui e te dizer: Menina de Assé, menina de Oquendarás,
Ele cuida de ti, não importa a posição que estás neste momento. Porque Ele toca o teu coração, porque Ele te ama, entende? Ele está te cercando com a bondade dEle. Ele é que tem te guardado, e tem setas que tem vindo muito forte no mundo espiritual, mas não prevalece, porque Ele sabe cuidar. Descansa, porque o que para ti é futuro e amanhã para Ele é agora. Ele quem manda em tudo e Ele está trabalhando. Recebe da parte dEle força. Caminha com fé, porque Ele vai te surpreender, diz o Senhor. Cadê você que pode dar glória a Deus? Eu estou sentindo Deus nesta casa. Quem pode abrir a boca, dar um grito de glória? Eu estou sentindo. Fique com as mãos abertas, por favor. Deus levará esta casa para um outro nível. Porque durante este ano vai ter vozes aqui dizendo: a cada culto, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Notícias podem ser contrárias. Você pode até ter ouvido de alguém: ah, mas vai haver uma cirurgia, haverá isso, olha, identificamos isso ou aquilo, que nada. Você vai declarar com a sua fé: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus vai mostrar que cuida de ti. Ele dá e amiga novidade. Deus vai mostrar que cuida dos teus. Deus vai mostrar que Ele é socorro. Deus vai mostrar que Ele é amor. Ele vai mostrar que Ele entra aonde alguém diz será. Ele lá cantou mais. Haverá uma ação dele, porque Ele sabe cuidar. Ele sabe cuidar. Ele sabe cuidar. E está cuidando de tudo. Não tenhas medo do caminho, porque os espinhos que removem é Ele. Ele abaixa as montanhas para que tu pises. Ele está cuidando de cada detalhe. E Ele vai surpreender o teu coração, porque Ele é teu Pai, teu amigo. Ele está chamando algo às tuas mãos hoje. Recebe, porque do jeito que o teu coração, Ele, ó Deus, colocou diante dele, ainda é pouco diante daquilo que Ele tem. Recebe o abraço dele agora. Há uma unção de Deus descendo sobre ti. Eita, Jesus está querendo me tomar nos idiomas dele. Ele anda cantando, ele comanda. Quem está ligado, vai pegando, porque tem uma porção que está caindo do céu sobre você. A nuvem está bem baixinha aqui.
Haverá um grande livramento para alguém, porque tu estás aqui dando glória a Deus. Deus está tirando alguém das garras do diabo lá. Não toca naquela vida. Deus está provendo livramento. Cadê os pentecostais que gostam de dar glória a Deus? Abra a boca aí. E diga para ela bem alto: Deus proverá na sua vida. Está ouvindo? Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus proverá. Vai ministrando. Libera, 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 libera. Deus proverá. Pega aqui, pastor. É Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Olha os mistérios de Deus aí. Agora eu preciso orar pela sua família com você. Se você precisa, venha orar comigo esta noite, rapidamente. A gente já passou do horário mesmo de mais Deus te proverá. Venha, chegue bem perto do altar. Eu creio em curas esta noite. Eu creio em milagres de Deus esta noite. Eu creio na ação soberana e profética do Espírito Santo hoje. Eu creio que tem algo de Deus sendo liberado para as nossas casas, para as nossas famílias. Deus proverá. Deus proverá. Essa voz ainda vai ser ouvida. E alguém vai dizer assim: como Deus cuida de ti. Tem muita gente fazendo a subida do monte ao teu lado. Assim como Isaac e Abraão, Abraão e Isaac. Tem muita gente subindo com você, com cargas, cheio de perguntas.
esperando algo. Mas a única coisa que você precisa liberar é isso. Deus vai prover. O mesmo Deus que trouxe maná no deserto, o mesmo Deus que cuidou do seu povo ao longo do caminho no deserto, é o mesmo que cuida de você e das pessoas por quem você ama, chora e ora. Não se desespere, porque não há sentença de morte aonde Deus ainda vê altar. Não há sentença de morte que prevaleça. Oh Espírito Santo, antes de orar, me deixe saber aqui esta noite onde está um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, um jovem, uma criança que quer colocar hoje a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Aqui está uma primeira pessoa. Abra espaço, deixa ela chegar, vem aqui bem perto de mim. Há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Vem. Isso. Deus tem cuidado e vai continuar cuidando. Ele te amou desde o ventre da tua mãe. E Ele não permitiu a tua vida dar voltas por acaso. As voltas que você deu foi para que Ele agregasse algo que faltava como lição. Porque a partir de hoje Ele te leva por um novo caminho para viver uma nova história. Onde está a segunda pessoa? Alguém mais? Pastor, eu quero colocar a minha vida na mão de Jesus. Você talvez não tomou essa decisão ou está afastado da igreja já faz um tempo. Hoje é o seu dia. Cadê você? Eu não me demoro mais no convite, nem forço. Mas quero saber alguém que quer subir essa montanha com Deus, dizendo Ele proverá. Se há alguém, hoje é o seu dia, você pode vir aqui à frente. Eu já vou orar por todos vocês, mas como ela se colocou de joelho, eu vou pedir ao querido pastor para estar orando por ela e eu vou colocar minhas mãos junto com ele aqui sobre ela. Fiquem aqui que nós vamos orar por você logo após. Te apresento, Pai, a vida de Rose, ó Deus. Dá um novo caminho, uma nova história, renova a missão sobre a vida dela. Derrama teu poder, tua graça, misericórdia, unge ela, Pai, com autoridade no teu nome, Pai, para prevalecer contra todas as dificuldades, Deus. Em nome de Jesus, aquilo que foi vergonha um dia, novas vestes de louvor, Senhor, Amanacheia. Que ela seja, Senhor, dotada com dons espirituais para fazer a obra em tua casa, Deus. Que haja um novo viver, Senhor, uma nova vida em Cristo Jesus. Que ela possa se despir agora do velho homem e vestir a nova veste da nova criatura. Amanacheia. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Operando eu, quem impedirá? Não há quem possa invalidar aquilo que eu validei. Não há
tua vida, estou eu terminando na Ramana cheia, canta la paz. Santo, santo. Iramanana chaya, rabataia, canta la cheia. Tudo que foi feito contra a tua vida, Ramana chaya, estou eu. Não há mal nenhum que prevaleça diante do meu poder, Ramana chaya. Não há maldição que permaneça diante da minha glória. Operando eu, quem impedirá? Nós abençoamos, nós concordamos com esta bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Alguém ajude ela. Que isso, Jesus. Obrigado. Nós vamos orar juntos neste momento. Você está feliz essa noite na presença de Jesus? Que bom, eu estou tão feliz de estar com vocês. Estou tão feliz de poder servir vocês hoje aqui. Porque eu sei como Deus está dando um novo caminho, uma nova direção para a gente que veio aqui hoje. Você vai voltar e vai passar essa semana de uma forma diferente, porque o que você ouviu vai ficar na sua mente e no seu coração como voz do Espírito Santo. E Ele vai dizer para você: Deus proverá. Deus proverá. Essa vai ser a sua declaração este ano. Não vai faltar. Ele sabe agir, Ele sabe suprir, Ele sabe fazer. Dê as mãos a alguém, se você pode, do seu lado. Me deixa orar com você. Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo. Se você soubesse o que está acontecendo aqui nesse altar. Uma unção muito nova de Deus. Há algo novo, sabe, uma carga nova do Espírito Santo está descendo aqui neste altar e sobre a vida de obreiros aqui. Eita, que esse ano vai ter gente que vai andar num pique diferente, numa velocidade diferente diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita, como Deus vai trabalhar através de crentes que estão aqui. Aleluia, glória a Deus. Você vai chegar com tanta fome de Deus nesse lugar. Vai ter dias que você vai agarrar a cadeira aqui e dizer: alguém não me deixa ir embora não, está tão gostoso aqui, eu quero ficar aqui, eu quero estar com meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Sorria, celebre com a sua família, festeje, se alegre, ouça, veja séries, filmes. Eu toquei nesses pontos aqui, mas não deixe que aquilo que é mais importante você perca o foco disso, não. Buscar primeiro o reino. Viva com a sua família, sorria, caminhe, brinque, celebre, seja feliz, porque crente é feliz. Se tem alguém que tem razão para ser feliz, é a igreja de Jesus. A gente é feliz aqui, daqui a pouco a gente vai ser feliz eternamente lá, que a gente vai estar com Ele lá, e aqui a bagunça vai ser grande nessa terra, mas a igreja aqui não fica. A igreja aqui não fica. Jesus vai tirar ela daqui. Ele vem. E deixa eu orar com você com carinho. Eu oro como seu irmão em Cristo. Eu oro hoje como se estivesse orando por alguém que é minha família, porque você é em Cristo Jesus. Mas por alguém como se
fosse membro da minha família carregando o mesmo sangue que eu. Porque eu senti que chegou gente aqui hoje precisando de uma direção. E eu sei, sabe, eu estou desde 1999 andando com Jesus a vida toda. E quando eu ouço a voz dele, eu luto tanto. Eu digo, mas Jesus, a mensagem que tinha preparado era outra. Ele só vem mudar isso agora. E ele muda. E ele diz, porque alguém precisa me ouvir dizer a ele que eu vou prover na vida dele. Eu vou fazer. E eu creio muito nisso. Que ele está a partir deste altar trabalhando em casas, lares e famílias. Eu oro por você com muita responsabilidade no coração. Eu oro